Então, como estás? Bem, e tu? Também, vamos aguentando. Logo que já estamos a aproximar da reta final, está tudo com a mesma vontade. Sim. E tu? Bem, a esperar ansiosamente que voltemos todos a abrir e ganhar um bocadinho de normalidade dentro do possível. Claro. A normalidade possível. É o que Sim. vai ser. Muito bem. Então deixa-me só aqui apresentar isto a quem nos está a ver. Já sabe, isto é o Live Chef. Hoje estamos aqui com o João Rodrigues. Dispensa apresentações, pelo menos da minha parte. Vamos abordar o projeto Matéria, que é sem dúvida um projeto muito interessante, pelo menos para mim, a nível pessoal, tem sido uma inspiração para o meu trabalho enquanto cozinheiro. Relembro-vos que o Guilherme vai estar aí pelo feed a ajudar-vos no que for preciso, ele é o produtor do Live Chef. E relembro-vos para colocarem as perguntas ao João, tem aí um pontinho de interrogação na barra em baixo, coloquem as vossas perguntas que o João mais à frente irá responder. Muito bem, João, sobre o projeto Matéria. Acima de tudo, antes de o definirmos, a minha maior curiosidade é o que é que levou a criá-lo? Ou seja, o que é que tu viste que levou a ver que fazia falta um projeto destes? Bem, o projeto, primeiro agradecer-te o convite para estar aqui a falar um bocadinho contigo e poder Obrigado eu por ter também, aceito. mais uma vez, a poder falar sobre o projeto Matéria. Ele começou como uma necessidade enquanto profissional, porque em determinada altura, mais ou menos em 2015, senti a necessidade de procurar uma linguagem própria, uma identidade para aquilo que fazíamos no Feitoria e de uma abordagem que tivesse mais a ver com o nosso país, ou seja, para quem nos visitasse, fosse estrangeiro neste caso, sentisse que vinha a Portugal e que estava num país diferente, uma cultura própria e muitas vezes nos restaurantes da tipologia do Feitoria, muitas vezes há uma certa coerência, uma forma muito parecida de estar, com um produto muito estereotipado, muito standardizado, e então queríamos fugir um pouco a isso e procurar algo que nos representasse mais a nós e ao nosso país. Então começámos a pegar na ideia de uma cozinha mais baseada na nossa memória, numa cozinha mais Uhum. portuguesa, e começámos a trabalhar mais esse lado. E de repente, a certa altura, percebemos que para sermos coerentes tínhamos que usar produto português, ou 80% ou 90% do produto que fosse português. E logo aí começam depois as grandes questões, porque Portugal, como tu sabes, ainda tem grandes problemas logísticos em termos de arranjar produto e mesmo alguma flexibilidade da parte dos produtores. E, portanto, começou a surgir aí a grande dificuldade. Então começámos à procura, ligámos a vários chefes pelo país, amigos nossos, e começámos a perguntar, olha, o que é que tens na tua região, o que é mais típico, o que é que nós podemos encontrar, é possível trazer para Lisboa, sim ou não? E com a Uhum. ajuda deles fomos começando a combinar visitas, que compreendiam 4, 5 dias, e começámos a visitar vários produtores e a perceber o que havia nessas regiões de melhor. E pronto, e a coisa foi evoluindo. Em 2016 implementámos o conceito de matéria no restaurante, que é o que dava nome a todos os menus e a todo o conceito em si, em que levávamos o produto ainda em bruto, para as pessoas terem um contacto direto e terem uma relação direta com aquilo que estavam a comer. Ou seja, muitas vezes as pessoas nem sequer sabiam, Claro. ok, veio o peixe todo arranjadinho, muito bonito, etc. Mas depois as pessoas não sabem relacionar aquele pedaço de peixe que estão a comer e que gostam muito com o animal em si. Portanto, nós queríamos muito fazer essa, em todos os que fosse impossível, não íamos levar uma vaca Claro. lá para dentro, mas em todos os que fosse possível, queríamos fazer essa relação até para criar maior proximidade, porque as pessoas estão cada vez mais distanciadas de tudo isto, não é? Estão muito habituadas a já encontrar no supermercado tudo muito processado, tudo muito arranjadinho, e Sim. vão perdendo aos poucos esta relação que antigamente as pessoas tinham de ir ao peixeiro, de ir ao talho e perceber, ter uma relação muito mais próxima. Depois disto tudo consolidado no Feitoria e tudo o que aconteceu e todas as alterações que fomos fazendo no restaurante,
o pensamento lógico foi, porque não, se nós temos esta dificuldade e já percebemos que outros têm esta dificuldade, porque não partilhar o trabalho que temos vindo a fazer e, ao mesmo tempo, criar uma espécie de networking que permitisse a toda a gente, quem quisesse, obviamente, ajudar a construir para além de usufruir, não é? Porque o projeto Matéria é um projeto sem fins lucrativos. E então, portanto, a nossa ideia é apenas criar conhecimento para que toda a gente possa usufruir e, dentro do possível, que toda a gente possa contribuir. Como é que isto se materializa? Em 2017, começámos com a ideia de construir uma app ou uma aplicação onde estivesse exposta toda esta informação e todo o mapeamento destes produtos. E o próprio projeto depois foi evoluindo, principalmente nestes últimos 2 anos, foi evoluindo muito até ao ponto em que finalmente o conseguimos pôr cá fora, mas passámos por várias etapas entretanto. Quando começaste isto, inicialmente viste que isto teria pernas para andar, ou tu próprio achavas que poderia não vir a ter futuro por uma questão das pessoas não acreditarem? Bem, isto é como eu te expliquei, não é? Eu fiz por primeiro precisar e depois por acreditar. Isto não se trata de achar que tem pernas para andar. Isto é algo em que eu acredito e que vou fazer independentemente se as pessoas aderirem, não aderirem, se ajudarem, se não ajudarem, se acharem interessante ou não. Eu vou continuar a fazer porque acho que é, de uma forma muito resumida, acaba por ser serviço público, não é? Estamos a trilhar um caminho que nós entendemos que é útil para nós, para a nossa identidade, para aquilo que fomos desenvolvendo no restaurante, e achamos que é um caminho que pode ser útil e válido para muita gente. Depois, a questão de se as pessoas aderem ou não, se acham importante, se ajudam a fazer crescer, se partilham ou não, isso já depois depende de cada um. Não é por aí que nós que fazemos as coisas. Não fazemos, eu faço as coisas porque acredito nelas e quero continuar a fazer. Do ponto de vista dos produtores, não será qualquer produtor que pode ingressar no projeto Matéria, ou pode? Tem que ter alguma valência específica para fazer parte dele? É qualquer... Não, é no site, se fores ao site, há lá um campo que diz participe, ou algo do género. Agora não me lembro exatamente da palavra, mas é participe. E a pessoa vai lá, lá dentro tem uma espécie de quadro que pode preencher e diz: eu sou pessoa tal, o meu contacto é este e conheço um produtor fantástico de agrião. Imaginemos. E manda-nos o contacto. O que é que nós fazemos? Criamos temos a nossa própria base de dados e depois não colocamos nenhum produtor no nosso site sem irmos visitar. Portanto, nenhum daqueles que lá está foi posto por conhecimento ou porque alguém pediu. Não, nós visitamos. Porque depois a visita é que normalmente nos diz exatamente se aquele produtor específico está dentro dos parâmetros que nós entendemos que seriam os parâmetros que queremos defender. Se estiverem, depois fazemos a reportagem toda, a reportagem entre aspas, mas normalmente vai sempre alguém que escreve connosco, que é alguém que fotografa, e então depois fazemos a recolha toda de informação, que passa muito pelo lado humano. Nós olhamos muito para o lado humano, para as pessoas em si. E, portanto, fazemos essa recolha que tem a ver muito com essa história, com as vivências, e que também tem a ver com o trabalho efetivo, o trabalho em si. E, portanto, essa é a única chancela que existe, o único pré-requisito é a minha visita, por assim dizer. E depois, nessa visita, com as perguntas que fazemos e com a visita em si, tentamos perceber se realmente este produtor tem a ver com a nossa forma com a filosofia que implementamos para a matéria. Não quer dizer que esteja mal ou que esteja bem, ou que não seja bom ou que esteja mal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver se realmente a filosofia se adequa com aquela que nós defendemos. E diz uma coisa, tu nessas visitas que tu fizeste, certamente tiveste a possibilidade de ver o outro lado.
seja, o ponto de vista dos produtores. E, na tua opinião, qual é o ponto de vista deles sobre esta nova abordagem que tu, na qualidade de cozinheiro, estás a ter sobre ser o cozinheiro a divulgar o produtor? Eu acho que isso é o que eles mais querem, porque, repara, eu acho que quando se fala que nós, cozinheiros, temos, de alguma forma, responsabilidade numa parte de divulgar, de dar valor, de até informar, não é? Claro. Acho que durante muito tempo os cozinheiros falharam um bocadinho neste trabalho, não é? Guardaram muito para si, tinham o melhor produto, guardavam-no para si, depois serviam-no e era quase um tesouro que eles tinham, não é? E o que nós tentamos fazer no Matério é um pouco inverter o sistema, não é? É dizer, estas são as pessoas que nos permitem cozinhar coisas boas para quem nos visita. Portanto, queremos muito lhes dar a visibilidade e o projeto tem muito a ver com isso, com mostrar as caras de quem são as pessoas e pôr o foco e o holofote todo em cima deles. E porque isto, muito simplesmente, eu acho que cria também uma certa responsabilidade depois para o próprio produtor, que ele, ao tendo a visibilidade sobre ele, ele próprio vai querer manter a sua qualidade de produto, o seu padrão, e não vai querer defraudar, não é? Mas depois essa gestão também cabe aos produtores, não é? Imaginem que de repente ele tem muita visibilidade, há muita gente a querer o produto e ele sente uma necessidade muito grande de aumentar a sua produção. Nós sabemos que isso pode depois de alguma forma descaracterizar aquilo que ele faz, mas isso é uma gestão que tem que ser de cada um e principalmente da forma de cada um pensar, porque isso já não há nada a fazer. Tu tocaste aí num ponto que era sobre o quanto nós falhámos no passado nesta responsabilidade para com os produtores. Eu gostava de perguntar para ti qual é a importância dos produtores para o futuro da nossa gastronomia enquanto identidade. É toda, não é? Porque os produtores, de alguma forma, são as pessoas que ainda mantêm o saber fazer com as próprias mãos, não é? O saber transformar, o saber manter vivas as tradições. E, portanto, se nós conseguirmos, em conjunto, trabalhar com estes produtores e enaltecer o trabalho deles através do nosso, acho que isso é um garante para o futuro brutal. Agora, é preciso perceber que os produtores também dependem muito daquilo que são as políticas que os nossos governos vão tendo e as políticas agrícolas em particular, não só agrícolas, mas de produção em particular. Eu acho que este momento em que toda a gente está muito focada no negativo abriu aqui uma certa janela de oportunidade que era importante, se calhar, o discurso ser mais positivo e mais incisivo sobre estas questões. Nós sabemos perfeitamente que temos um interior completamente desertificado e, de repente, abriu-se uma janela de oportunidade para o interior. Porque é que ninguém está a falar sobre... os aspectos negativos nós temos que os falar, obviamente, e todos nós sabemos quais são. Mas há uma janela de oportunidade aqui para outro tipo de negócio e para outro tipo de aproveitamento que podemos pôr em marcha. Ou seja, o interior tem uma oportunidade de se reinventar, de se mostrar apelativo e competitivo numa altura destas. Gostava de ver mais assunto debatido sobre isto, até pelas pessoas que trabalham fora dos grandes centros e têm oportunidade, e vão ter oportunidade, penso eu, de realmente se reinventar. E gostava de ver às vezes mais este discurso positivo e construtivo do que propriamente o discurso catastrófico, porque esse já nós sabemos todas as implicações que uma situação como a que estamos a viver vai ter na nossa profissão e na nossa economia. Muito bem. Agora, falando um pouco sobre o ponto de vista dos clientes, ou seja, tu no Feitoria tens desde o cliente nacional ao internacional. O cliente estrangeiro, principalmente, valoriza esse trabalho, ou seja, o facto de nós darmos um produto de excelência e de um produtor local e explicar a história, como foi tratado e conseguimos explicar à mesa como é que desde que ele foi criado até lá chegar todo o processo. As pessoas valorizam isso
Muito. Porque era como te dizia, o que nós fomos sentindo ao longo do tempo e que nos motivou muito a mudança foi que, imagina, uma pessoa que vinha da Alemanha, Sim. vem a Portugal, senta-se a comer num restaurante, por muito bom que o restaurante seja, estás-lhe a servir algo que podias estar a servir num restaurante em Hong Kong. Ok. Sim. A pessoa vai dizer, ok, foi fantástico, grande serviço, grande comida, mas quer dizer, eu vim a Portugal, esperava algo que me transportasse para a viagem que eu estou a fazer. E portanto, quando tu lhe levas isso, não só através da tua cozinha, que obviamente pode ter um pouco de ti, das viagens que fizeste, um pouco da tua maneira de estar, mas que tem muito de cultural e de uma identidade forte. E quando tu lhe ainda levas um pedaço do país à mesa e lhe explicas, por exemplo, no Feitoria nós tentamos que isto seja tudo muito explicado, ou seja, muito apoiado. Tu quando recebes o menu tens um mapa de Portugal, já o fazemos há mais ou menos 2 anos, tens um mapa de Portugal onde tens os produtores todos que nós estamos a servir durante esse menu, que estão nesse menu, estão todos e a pessoa nem nunca tinha percebido o que é o mapa de Portugal. Né? Portanto, recebe o mapa, de repente consegue visualizar, isto vem daqui, isto vem dali, então é assim que funciona. Normalmente quando servíamos esse mapa, servíamos aquele prato que o Feitoria tem, que é um mapa de Portugal e que é um cozido à portuguesa, onde não te explicamos que o fumeiro é algo transversal ao nosso país do norte a sul, cada região com a sua forma de o fazer, e que este é o prato que se consome mais em sua casa, em cada casa, que é um prato típico de domingo, é um prato de família, robusto. E, portanto, quando nós explicamos tudo isto, de repente a pessoa transporta-se para o país que está a visitar. Eu acho que isso cria, obviamente, muito interesse e muito valor acrescido à experiência que a pessoa está a ter. Portanto, as pessoas valorizam isso muitíssimo. Eu lembro-me que nós tínhamos, muitas vezes, lulas de 8 quilos, lulas dos Açores, de 8 quilos, e nós mostrávamos as lulas aos clientes e, de repente, as pessoas ficavam loucas. Como é que há isto aqui? Ou mesmo que os próprios percebes, de repente as pessoas perceberem, pessoas que nunca tinham comido percebes, de repente perceberem este produto fabuloso que há no nosso país. Outros até nem comiam, não é? Porque achavam tão estranho, não é? Tenho medo, mas é importante que pelo menos as pessoas tenham esta relação direta com Portugal, neste caso. Claro. Eu não sei se isto acontece contigo no Feitoria, sendo que estás num grande centro, mas eu, pelo menos no meu restaurante, acontece muito e nós incitamos a isso, que é o cliente vai ao restaurante, prova um produto qualquer de um dos nossos produtores e quando faz a viagem de regresso, nós como estamos no fim do mundo, digamos assim, sempre que regressam a Lisboa, tudo fica de passagem. Então o que é que acontece? Grande parte dos nossos clientes acabam por ir visitar os produtores para levarem enchidos, queijos, seja para casa. Isso acontece também, já te aconteceu no Feitoria, tens o cliente interessado em ir visitar? Sim. Já nos pediram várias vezes e nós já aconteceu também darmos sacos de arroz ou mesmo embalarmos enchidos para as pessoas levarem e acho que isso enriquece muitíssimo a experiência, mas sim, já houve muita gente a perguntar, até pessoas que vêm já com coisas lidas e de género, onde é que posso encontrar este queijo? Qual é a melhor queijaria que tu me aconselhas para ir encontrar este determinado queijo? Ou onde é que eu posso ir para comer este determinado produto? Sim, muita gente vem à procura. Por isso é que eu te digo que é muito importante, na minha ótica, tornar esta relação direta entre aquilo que nós servimos e aquilo que as pessoas comem, tornar uma relação que vai só para além do prazer de comer um prato, ou seja, tem que haver aqui qualquer coisa com o elemento humano, com o elemento de realmente a viagem ter valido a pena para conheceres uma cultura diferente. Acho que todos estes elementos valorizam muito a experiência de quem escolhe o teu restaurante para passar uma noite, não é? E é isso que nós temos que valorizar cada vez mais. Eu acho que a nossa atenção tem que estar toda muito no cliente, cada vez mais na satisfação do cliente, mas depois queremos dar este nosso input pessoal para fazer a experiência crescer e se tornar exponencialmente melhor. Muito bem.
João, peço desculpa, dá-me só um segundo, porque eu estou sozinho em casa e acho que tenho aqui alguém a bater-me à porta. É um segundo. Claro. Desculpa, olha que a porta é mesmo aqui ao lado. Ia-te a perguntar, o projeto Matéria atualmente tem o produto em si, não é? Ou seja, tens a matéria-prima. No futuro também pretendes mapear produtos transformados, pão de ló, por aí? É uma questão que já ando a pensar nela há muito tempo. Nós entramos agora numa segunda fase do projeto, que é começarmos a estar ligados com outros projetos. E, portanto, talvez possa entrar aí qualquer coisa, porque fará sempre algum sentido, não é? Até porque nós já temos algumas salsicharias, não será bem o termo, mas alguns fumeiros já temos queijarias, temos algumas coisas assim. Portanto, o que estamos neste momento a pensar é estar ligados a outros projetos que nos possam dar um espectro muito maior daquilo que é o mundo gastronómico em Portugal, ou seja, artesanato, mas que cruze sempre com gastronomia, portanto, vários tipos de artesãos, seja ceramistas ou cutelaria, ou madeiras. Ok. Estamos a ficar muito ligados a esse tipo de projetos de investigação histórica, projetos de investigação muito específica, seja de micologia, seja de vinho, de azeite, seja também padarias, é uma possibilidade, temos que ver ainda bem o ângulo de abordagem para fazer sentido. Estamos também a ver projetos de investigação social, de história da alimentação em Portugal, vários tipos de trabalhos que nós achamos, que eu acho, que são fundamentais para depois haver todo um espectro que tenha a ver com gastronomia. Imagina, tu tens uma dúvida qualquer sobre um determinado assunto e poderás ter no projeto uma forma de chegar a esses estudos e esses trabalhos. Ou seja, muito sempre na vertente de o matéria é uma ponte para qualquer outra coisa e nunca é o fim da questão em si. Ou seja, tu podes consultar o projeto matéria e vais ter diretamente ao trabalho de alguém. Está lá a cara dessa pessoa e está lá o trabalho completo e explanado dessa pessoa. E é isso que interessa fazer neste caso, mesmo com os produtores, não é? Nós temos os produtores, mas não somos nós que fazemos o produto deles, ou seja, nós queremos encaminhar as pessoas exatamente para o que esses produtores fazem e mostrar a cara que eles têm. Portanto, temos que ser mais abrangentes no espectro que estamos a abraçar, se bem que é um trabalho que não tem limite, será um trabalho para a vida, para ser feito continuamente, renovado, aumentado, e assim esperamos que consigamos continuar, como temos feito até aqui. Não sei se acaba por responder à tua pergunta, mas... Sim, acho que é um pouco por aí que nós queremos entrar, ou seja, se houverem já trabalhos feitos nestas áreas que me perguntaste, que possam já dar uma informação muito fidedigna, ok, esses trabalhos já existem, o que é preciso é chamar a atenção das pessoas, muitas já têm atenção, mas tentar ser mais abrangente e chamar mais gente a atenção para os trabalhos incríveis que já existem feitos em várias vertentes, porque a verdade é essa, já existe muita coisa a ser feita, elas muitas vezes estão tão dispersas que as pessoas acabam por não saber muito bem onde é que estão. Portanto, se pudermos ser um polo agregador, é isso que queremos também ser e funcionar dessa forma. Muito bem. João, tu no futuro tens, também dentro desta vertente de coisas novas, tens a ideia ou a intenção de fazer parcerias para criar coisas novas? Para produtos inovadores? Ou juntar um produtor A com o B e fazer... Sim. Bem, isso de criar produtos novos, eu acho que a nossa vida, a nossa profissão é feita de etapas, não é? Portanto, as coisas vão surgindo naturalmente e principalmente para quem gosta de constantemente estar a fazer coisas novas e tentar melhorar, elas acabam sempre por acontecer. Falaste aí num ponto muito interessante que
que eu acho que o projeto de matéria pode ser eficiente será talvez em criar sinergias, mas mais uma vez é preciso que as pessoas estejam primeiro ligadas e depois com atenção ao que se está a passar e que se queiram informar. Porque muitas vezes tu vês que há algumas questões que se podiam facilmente resolver. Facilmente não digo, mas que pelo menos podiam ser uma base de lançamento de conversa. Eu dou um exemplo. Eu visitei com o Rodrigo Castelo, que eu penso que tu também conheces bem. Visitei Santarém e ele foi mostrar a tradição do bode capado, que é uma coisa que ele gosta muito e gosta de defender, e levou-me a alguns talhos. E entramos num dos talhos assim que abrimos as câmaras frigoríficas para ver o produto que lá estava, não é? Percebemos que havia todos os animais, e que eram exemplares belíssimos, devo-te dizer, todos eles vinham de Espanha. Todos eles vinham de Espanha. O que quer dizer que, em muitos casos, nós estamos a alimentar uma tradição nossa com produtos vindos de fora. O que nos faz, muitas vezes, lançar algumas questões, não é pôr em causa, mas lançar algumas questões sobre esta questão maior, que é a cozinha tradicional e esta ideia de tradição. Podíamos falar muito tempo sobre isto, em alguns dos lives abordo sempre esta questão porque me parece muito pertinente. Depois tivemos outra situação contrária, que foi visitar um produtor de cabras até foi no Alentejo, em que ele dizia, não, aliás, no talho disseram-nos, nós mandamos vir tudo de Espanha porque não conseguimos encontrar em Portugal quem nos abastece. E depois fomos ao Alentejo, encontramos um produtor que dizia, não, eu tenho que vender tudo para fora porque cá dentro não consigo escoar. E depois, muitas vezes, tu ficas a perguntar, é claro que eu não vou entrar nas questões do preço dos animais, e se seria viável ou não viável, eu não entro nisso. Mas a questão é que muitas vezes tu te perguntas porque é que, havendo estas dificuldades que depois se complementam, porque é que pelo menos não há este tipo de diálogo ou porque é que não há este encontro de ideias. Eu acredito que não haja, porque não há conhecimento profundo do que é que se está a ser produzido. E obviamente depois podemos entrar em questões de viabilidade financeira, sim ou não. Mas é uma das coisas onde eu vejo que o projeto podia muito bem funcionar para tentar criar sinergias em situações semelhantes a esta, porque há muitas vezes. Quando começas a falar com os produtores, e nós temos cerca de 50 produtores no site, todos eles foram visitados. E temos cerca de 120 visitas feitas para recolher, no fim, retirar 50. E, portanto, nós falámos com muita gente, visitámos muitos sítios e fomos percebendo que em cada um deles há especificidades, mesmo nos produtores que acabaram por depois não integrar o site, nós aprendemos muito nesses sítios, porque há uma série de constrangimentos que depois levam a que as coisas tomem determinados rumos. Claro. Isso é importante perceber até para a nossa relação com a comida. Sim, eu, por exemplo, tenho aqui muitos produtores que basicamente não têm sistema de entrega. Eu, para ter o produto, tenho que levantar-me mais cedo, agarrar no carro, ir a eles, dar uma grande volta. Mas vale a pena. Compensa. Mas vale a pena. A questão que se põe sempre é se o teu cliente consegue valorizar isso. Essa é que é sempre a questão que põe no fim do dia. E por isso é que é importante cada vez mais se espalhar a informação. Por isso é que eu acredito muito que cada um de nós tem uma obrigação, pelo menos, de espalhar informação para que depois quem te visite possa perceber a importância daquilo que tu estás a fazer. Ou seja, e possa valorizar efetivamente aquilo que tu estás a fazer. E isso é importantíssimo para o futuro da gastronomia nacional. Para mim, comentaram aqui e disseram que o Diniz Parreira disse porque as empresas não apostam no marketing de venda dos seus produtos. Eu acho que é importante perceberem também de que empresas é que estamos a falar, não é? Nós estamos a falar de empresas familiares, muitas delas, em que o produtor faz contabilidade, faz faturação, faz tudo e mais alguma coisa. E marketing é a última preocupação deles. Sim, podíamos dizer que efetivamente hoje em dia a imagem conta muito e portanto podiam tentar apostar um pouco mais nessa divulgação, mas é como tu dizes, muitos deles
nem lhes passa pela cabeça, nem pensam nisso, nem sabem. Portanto, mais uma razão para, E se calhar está aí o de segredo alguma das pessoas forma, dizerem se também. ajuda a divulgar quem eles são, onde é que estão, para os ajudar. É uma questão de os ajudar mesmo. Claro. Eu conheço muitos que não... E com razão, que não se metem a caminho de Lisboa a ter que pagar portagens, gasóleos, etc., para vir entregar um saco de 5 quilos, seja do que for. Não compensa minimamente. Portanto, Claro. há que criar interesse em mais gente, há que criar esta vontade e este conhecimento para que depois, então, havendo interesse, haja efetivamente a compra. Porque a única forma de ajudar os produtores, por muito que nós falemos e mostremos, etc., a única forma é comprar. É ajudar, é comprar. E, portanto, é muito necessário que tanto as pessoas lá para casa comprem, como nós nos restaurantes compremos o ano todo. Não é? Portanto, Claro. é importante que, para além de divulgar, possamos usar efetivamente os produtos, porque assim essa é a única forma de ajudarmos verdadeiramente os produtores. É comprando aquilo que eles fazem, a sua produção. Estava aqui a ver, o Manuel Paiva disse que até agora os clientes deles eram mais os restaurantes. E não Era o tanto, quê? eram mais os restaurantes e não tanto a população em geral. Eu acho que aí depende. Mais ou menos. Depende, eu, por exemplo, a Diolindes Janices, já ouviste falar, certamente, Sim. que fornece os legumes aqui a todos nós aqui na zona. Antes de começar a trabalhar com restaurantes, eles só trabalhavam com a população em geral. Sim. Muito. Eles não queriam restaurantes, não queriam, Muito. ter aquele peso de entregar 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos e depois deixar de vender à população em geral. Sim. Eu também não sou um grande defensor desse argumento e ouço muitas vezes, mas não sou um grande defensor, porque muitos deles vendem em mercados locais, vendem em mercados biológicos, vendem na venda direta logo a pessoas locais. E, obviamente, que depois houve outros que enverdaram mais pelo canal Horeca, não é? Pelo fornecimento de restaurantes. Mas estes produtores muito específicos têm várias maneiras de escoar. Muitos deles já entregavam cabazes em casa. Muitos deles. Depende do tamanho e para onde estão muito vocacionados. Mas muitos deles já trabalhavam e nem têm muito interesse em receber ao fim de 60 dias ou 30 dias. Eles querem receber o dinheiro no ato da venda, não é? E nós já sabemos que os restaurantes normalmente têm prazos de pagamento de 30, 60, 45, muitos até 90. E isso não lhes interessa minimamente porque é incomportável para muitos deles. Portanto, isso eu acho que isso é tentar tornar uma conversa de uma forma taxativa que ela não é assim tão taxativa. Cada caso é um caso e por isso é que é importante explorar a individualidade. Muito bem. João, eu tinha aqui uma última pergunta, mas eu acho que esta pergunta vai englobar tudo aquilo que falaste até agora, que é qual é que foi o maior ensinamento que tiraste nas tuas viagens? Até agora tudo isto que nos falaste foi ensinamento, não é? Mas gostava de perguntar se há algum que realmente tenha... O maior ensinamento é que nós muitas vezes temos a cadeia um pouco invertida, né? Nós achamos que nós nos restaurantes estamos no topo da cadeia e que toda a gente tem que girar à nossa volta e tem que nos trazer o melhor e tem que nos trazer todos os dias e tem que nos garantir aquilo durante não sei quanto tempo e tem que baixar o preço porque somos a pessoa A, B ou C que vamos pôr na emenda. E o que eu aprendi é que, à medida que tu vais visitando as pessoas, elas passam por tantos problemas. Um produtor que perde todos os anos, ou muitos anos, as suas colheitas completamente e nunca ninguém fala nisso. Que as estações estão completamente trocadas e está tudo atrasado e ele quer entregar e não consegue. Só quando tu fazes as visitas e quando começas a falar é que de repente tu percebes, eu se calhar não sei muito do que é que estou para aqui a dizer e preciso de receber mais informação do que propriamente ser sempre eu a pedir. Por isso é que nós também, de feitoria, criámos muito um sistema de ter uma base consolidada, mas depois trabalhamos em cima dessa base consoante o que há. Portanto, se não houver ervilhas, não vamos usar ervilhas. Claro. Se não houver favas, não vamos usar favas. E só as temos e só as vamos usar quando o produtor nos liga a dizer assim, já tenho, estão impecáveis. Queres?
E muitas vezes eles são, ou quase todos, são muito honestos e nos dizem: epá, isto não está bom. Não tem ervilhas, mas não estão assim nada espetacular. E depois explicam, porque este ano aconteceu isto, não é? Eu lembro-me no ano a seguir àqueles terríveis incêndios que aconteceram, as estações estavam completamente, as épocas dos produtos estavam completamente trocadas. E para muitos foi muito, muito, muito difícil terem produções em condições que conseguissem vender. Mas é aí que depois eu acho que é importante a relação entre o produto e entre o produtor e quem está a consumir, porque é nessas alturas que tu verdadeiramente podes ajudar, arranjando formas para gastares o tal produto que não está assim tão incrível. Outra coisa que nós também criámos foi uma espécie de conservação, ou seja, como eu já te disse, nós não trabalhamos com produtos fora de estação, mas, por exemplo, no tomate. Eu lembro-me que falava muitas vezes com produtores que nos forneciam o tomate e dizia, ok, eu para a minha produção, para a minha mise en place diária, para a minha produção diária, eu preciso disto de fresco. Mas depois comprava sempre mais o dobro ou o triplo para poder conservar, para depois poder usar nas minhas bases ao longo do ano, quando não há tomate. E, portanto, assim estamos a ajudar tanto a natureza, tanto o produtor, porque o produtor mete na terra, mas depois tu não sabes se aquilo vai correr bem, se vem uma geada, se estraga, ou uma chuva quando tu não estás à espera, ou se tiveres produção a mais e de repente não tens como escoar. Portanto, isto são temáticas que acontecem todos os anos, não acontecem só de vez em quando. Só de vez em quando. Então é tentar ajudar nestas alturas, comprar a mais quando eles têm a mais, e quando não têm é tentar usar outro tipo de produto para não ficarmos presos àquilo que tínhamos em mente. Portanto, tem que haver a natureza não escolhe momentos, não é? Portanto, nós também temos que aprender a ir um bocadinho de encontro a este próprio ritmo da natureza. E muito facilmente vemos que não estamos adaptados a nada disso numa situação destas em que fomos obrigados a parar. Ficamos todos sem saber muito bem o que é que havemos de fazer, mas até nisto é importante tirar algumas ilações positivas para que possamos, se calhar, mudar um pouco e cambiar um pouco a nossa maneira de estar e o nosso ritmo para tentarmos ser mais humanos. Esta questão do humanismo é algo que me interessa cada vez mais e que nós tentamos explanar muito no projeto, porque no final do dia nós somos todos pessoas e temos que nos saber dar uns para os outros para as coisas fluírem da melhor maneira. É um pouco por aí. Muito bem. João, falaste aí de um assunto que levou um segundo, foi dos tomates. Eu gostava de partilhar aqui com quem nos está a ver duas práticas que nós temos no meu restaurante, que eu acho que faz sentido e que fará cada vez mais sentido. No caso do tomate, nós todos os anos temos acordado com, neste caso, a Biolengenice, tudo o que é o excedente de produção final está garantido que nós o compramos. Seja ele o que for, o que sobrar é para nós. O que eles não conseguirem escoar é para nós. E uma outra coisa que nós fazemos, e neste caso com uma agricultura de frutas e legumes, que é, nós no restaurante fazemos a separação dos resíduos orgânicos. Fizemos um investimento em umas cubas específicas para condicionar e eles sempre nos vão entregar os legumes, levam o nosso desperdício orgânico para compostagem, animais e tudo mais. E isso revelou-se ao final do mês, numa batelada de dinheiro, que eles pouparam em comida, que eles pouparam em adubos. E é uma coisa tão fácil de fazer. A Ruth está a ver, da Bioengineering está a ver e não deixa mentir. Ou seja, para eles é uma vantagem, para nós é uma vantagem também, não custa nada. É só mudar daquilo que... Eu acho que essas relações estreitas é que depois, no fim, acabam por trazer as vantagens a toda a gente. E é por isso que para nós é muito importante que quando se fala em produtor, não se fale só em produtor. O produtor tem um nome, tem uma cara, é aquela pessoa. É importante que depois se estabeleçam esse tipo de relações próximas mesmo para eles se programarem para o ano seguinte em função daquilo que tu vais precisar ou não. E depois essa relação muito próxima é que vai ditar o funcionamento de cada restaurante. Nós adaptamos, pelo que eu estou a ouvir, isso e que vocês fazem é muito bom.
E é a mesma maneira que nós temos de abordagem, que é irmos um pouco funcionando todos em harmonia para depois criar situações vantajosas para todos. Bom, bom, João, vamos passar às perguntas de quem nos está a ver. Vou começar com uma do Duarte de Freitas. A pergunta é muito grande para aparecer aqui em baixo, e então eu vou-te colocá-la. Eu não sei se sou eu que tenho o som alto ou se és tu. Eu por acaso me estou a ouvir muito baixinho. Ok. Vou tentar aproximar um pouco. Ok. Então, a pergunta que ele coloca é a seguinte. Sentes que a situação atual em que a defesa do produtor local tem sido tão falada vai ser uma inesperada ajuda a uma maior visibilidade do projeto de matéria, na medida em que estarão mais sensibilizados? Depois continua. E o facto da restauração poder vir a encomendar menos a esses produtores pode ser compensada pelos consumidores. Acho que isto aqui já respondemos. No fundo, com mais esforço e algumas dificuldades, vão vender na mesma, mas a mais pessoas e com pagamento mais cedo, ou este contexto pandémico vai ser penalizador de qualquer forma? Sim, já falámos um pouco sobre isso, não é? Eu acho que os produtores, aqueles que já não o faziam, vão encontrar novas formas de subsistir. O público, portanto, os particulares, vai ser... Eu acho que vai haver uma consciencialização maior da parte dos particulares. Também temos que ver quanto tempo é que isto vai durar no tempo, porque este tipo de hábitos só se ganham quando as coisas são muito tempo sistematizadas e durante muito tempo. Mas eu acho que já deu para as pessoas ganharem de repente uma consciência diferente sobre a comida e sobre o produto que podem ter. E um dos fatores principais que nos levou a fazer o matéria é que as pessoas possam escolher em consciência também, não é? Portanto, nós não criticamos a produção macro e de volume, porque é impossível alimentar o mundo de outra forma. Defendemos outro género de produção. Agora, no fim, o que interessa é que as pessoas possam escolher em consciência uma ou outra, aquilo que querem comer e ter em suas casas. Agora, em relação ao projeto de matéria, não sei se vai ajudar assim tanto, porque de repente também surgiram uma série de mais pessoas a falarem no assunto, mais plataformas, mais meios de divulgação, mas isso para mim acho fantástico, não é algo que me chateie, pelo contrário, é algo que eu vejo com muito bons olhos, porque o que interessa em última análise é realmente poder ajudar à subsistência desses produtores. Voltando ao canal Horeca, depois vamos ter que ver se realmente, depois desta corrente tão positiva de tanta gente a dizer consuma nacional e consuma de produto de pequeno produtor, se depois, quando tiverem que reativar os seus negócios, e nós já sabemos que economicamente e financeiramente não vai ser fácil, portanto vão ter que se renegociar pagamentos, vão ter que se renegociar margens, vão ter que se renegociar food cost, vai ter que se recalcular food cost, vai ter que se recalcular preços de venda. Se depois, então, esta corrente toda que se gerou muito positiva, se é para manter-se. Depois, então, de facto, as pessoas vão manter, eu estou a falar, obviamente, das pessoas que estão à frente dos restaurantes, se vão manter esta ideologia e filosofia. Eu espero que sim, porque era muito bom, depois deste alerta geral, que depois se pusesse em prática, porque o que interessa, como eu já disse, sim, falar é muito importante, chamar a atenção é muito importante, mas interessa pôr em prática. Comprar, efetivamente, a produção destes pequenos produtores e usá-la nos restaurantes, porque senão, então, isto não valeu de nada. Tivemos só a falar e não valeu de grande coisa. Portanto, as pedras foram lançadas, as bases estão lançadas, esperemos que a partir daqui realmente as coisas se ponham em prática, porque isso era muitíssimo importante para todos. Era a tal questão de procurar, nesta situação tão negativa, procurar uma abordagem mais positiva e aproveitar a janela de oportunidade que de repente apareceu. Portanto, agora depende de cada um, estas coisas são como são, dependem sempre de cada um. O projeto vai continuar, como te disse, nesta vertente, vai abrir outras frentes de combate, por assim dizer,
é necessário que esta situação termine para podermos abrir essas frentes de combate que estavam previstas para este ano. E, portanto, queremos continuar a fazer crescer o projeto, se possível, com mais ajuda, Claro. com a ajuda de quem quiser participar. Eu, pelo menos, quero preparar o meu contributo aqui com os meus produtores. Por acaso já tinha comentado isto com o Guilherme. Gostava mesmo que um deles já ingressa, que é a Dona Otávia, da Salsicharia Canense, que é para mim, para além de uma fonte de inspiração, a salsicharia... Já lá está. Já lá está. A salsicharia é tanto dela como minha. Eu conheço aquilo já de trás para a frente e sou muito grato por poder fazer parte daquele projeto. Mas pronto, continuando com as perguntas, que o tempo já está a escassear. Nós temos até ao final deste mês uma visita já programada para o Alentejo. Ainda falta estabelecer ainda alguns contactos, mas já até ao final do mês vamos voltar ao campo, por assim dizer. voltar a sair. É muito bom, é bom que isso aconteça. Bom, Paulo Amado pergunta: por que é importante para um cozinheiro o tema da identidade? Como será importante para um músico, acho eu. Ou seja, eu acho que quando tu fazes algo e és apaixonado pelo que fazes e trabalhas diariamente e bastantes horas naquilo que fazes, queres sentir que no final do dia estás a explanar um pouco do que tu és. Pode ser bom, pode ser mau, há sempre esse risco. Mas temos todos, acho eu, que sentir aquele prazer de podermos dizer: esta é a minha abordagem. Nós já sabemos que somos influenciados por uma série de coisas, desde livros, a música, a cinema, a viagens, a pessoas que conhecemos, à nossa educação, uma série de coisas que condicionam a maneira como nós funcionamos e pensamos. Mas eu acho que quem leva a sério o que faz gosta muito de explanar isso naquilo que faz. É uma forma de expressão, não é? E quanto mais verdadeiros formos nessa forma de expressão, melhor. E é isso que me leva a mim, pessoalmente, à procura de uma identidade. Agora, se calhar essa identidade só vai surgir fazendo o caminho, não é? Quando estás à procura. Porque não há um modelo certo de agora vou para ali. Não. Ele vai surgindo à medida que tu vais fazendo as tuas experiências, que vais experimentando, vais fazendo, vais errando, e por isso é que é muito importante que nós não achemos que este sistema da gastronomia e da alimentação em si seja algo cristalizado. Acho que tem que haver essa vontade e essa mente aberta para que todos nós possamos nos expressar e evoluir. E depois cada um escolherá a maneira como achar melhor fazer. Portanto, as possibilidades são imensas, são muitas, e cada um deve fazer as coisas como entende, mas deve haver essa liberdade de pelo menos podermos tentar fazer as coisas como as sentimos. Isso é o mais importante, porque sem esse sentimento eu acho que as coisas nunca vão ser boas e, portanto, é importante que o possamos fazer. Muito bem. Aqui outra pergunta do Vasco Curado. Ele pergunta se o projeto de matéria pode avançar para uma plataforma de venda online de um tipo de agregador. Não, foi logo das primeiras coisas que escolhimos, foi ganhar dinheiro com isto. Portanto, o nosso intuito não é de forma alguma fazermos negócio a partir disto. A nossa ideia é criar informação para que os produtores possam fazer negócio. Agora também não pomos de parte que haja alguém que queira ser um intermediário nisto e funcionar com os produtores. A informação está lá, é para quem quiser usar, e depois os produtores saberão dizer se querem ir por um caminho ou pelo outro. Depende deles. O nosso ponto de vista é apenas poder ajudar, não é nós ganharmos algo com isso. Por isso é que o projeto e a nossa ideia é que possa ser construído por mais gente para criar um sentido de comunidade, de partilha, de união. É um pouco por aí. Muito bem.
O Guilherme pergunta se fará parte do futuro do projeto criar um suporte físico anual, uma espécie de guia. Um guia, não sei, mas qualquer coisa parecida, sim, está nos nossos horizontes. Não vou dizer o quê, mas sim, faz parte dos nossos planos. Outra questão do Guilherme. Com a nova situação que vivemos, já ponderaste fazer jantares privados como os jantares matéria? Os jantares de matéria acabam por ser privados. Claro. Não sei se o que o Guilherme quer perguntar é se irmos à casa de alguém. Não pensámos nessa forma, mas os jantares de matéria têm a intenção de criar conhecimento. Portanto, a nossa ideia é chegar a uma abrangência e nunca ao individual. Portanto, será sempre muito mais numa perspectiva, se calhar, de crescer do que propriamente se confinar, não é? Que é a palavra da moda, se confinar num espaço mais pequeno. Portanto, eu diria que não. Mas os jantares são para continuar. Okay. A pergunta T. Costa. Se achas que faria sentido integrar também produtores de toalhas, panos de loiça e utensílios? Sim, já disse que sim. Tudo o que seja artesanato que cruza a gastronomia é muito possível, dentro de uma perspectiva que é utilizar processos o mínimo industrializados, não é? Portanto, tudo o que seja industrialização ao mínimo possível, portanto, muito trabalho manual em si e pronto. Se cruzar a gastronomia, sim, claro. Muito bem. Loiças e utensílios já lá estão. Está num campo que diz projetos. Se forem à parte de projetos no site, já lá estão vários. Ceramistas, já lá está o Rival, também estão várias pessoas que estão connosco. Dizer que nesta questão temos um apoio que se calhar foi o primeiro que nós tivemos e foi fundamental, que foi da ICEL. Outra coisa que nós não queremos são, ou que temos muito cuidado, são patrocínios. Portanto, só temos o da ICEL porque é algo que cruza a gastronomia e que é totalmente diferenciado, embora seja uma empresa já muito grande, não é? Mas é uma marca portuguesa e é alguém que se tem interessado muito e que tem ajudado muito na evolução da gastronomia no nosso país, envolve-se em vários eventos, está sempre disposta a ajudar e quis se envolver connosco, e nós achamos e ficamos muito agradecidos por esse contributo fantástico. E também porque é uma marca que não causaria aqui, portanto, imagina, marcas alimentares, nós não queremos patrocínios de marcas alimentares por questões óbvias, ou seja, não queremos nunca algo que possa, de alguma forma, ser contraditório com aquilo que estamos a defender. Portanto, temos sempre algum cuidado. Neste caso, achámos que era algo que fazia sentido e, portanto, até nisso temos tido algum cuidado com as escolhas que fazemos. Muito bem. Uma última pergunta do Guilherme Teixeira. Que conselhos darias a um jovem cozinheiro? Primeiro de tudo, ter a certeza que se gosta desta profissão, porque é uma profissão, eu sei que é um clichê dizer isto, mas é uma profissão que é dura, é uma profissão que só se aprende fazendo, portanto tem que se fazer, o que implica muitas vezes errar e estar sujeito a uma pressão que às vezes nem sempre é muito positiva por errar, mas há que perceber que o erro faz parte do processo, não desmorecer, ter capacidade de sacrifício e, acima de tudo, ser apaixonado pelo que se faz, não desistir. Não desistir é importante, porque às vezes dá muita vontade de desistir. Principalmente quando a pressão é grande, dá muita vontade de desistir, porque as coisas são quebradas, não é? Há que ter a noção que estamos a trabalhar primeiro com alimentos e que temos que os respeitar, e depois estamos a trabalhar para clientes que não têm culpa pelos nossos erros e por estragarmos comida. Depois, porque estamos a falar de custos, e estragar comida tem custos. E, portanto, às vezes a pressão pode ser má se não pensarmos um pouco ou se não pusermos as coisas em perspectiva. Portanto, não desistir é muito importante. Gostar,
sentir-se feliz a fazer o que se faz e é isso. Basicamente são estes os principais conselhos, é gostar-se e ter capacidade de sacrifício e não desistir. São talvez estes os conselhos que eu daria, assim mais abrangentes. Muito bem. João, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer esta hora. Estar a aprender contigo é sempre muito bom ouvir-te. Mais uma vez quero-te agradecer por teres aceito o convite. E queria relembrar já agora quem nos está a ver, próximo dia 14, o nosso convidado será o Vasco Coelho Santos, do Euskalduna Studio, às 17 horas também. João, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, foi sempre um prazer poder falar contigo. Obrigado, João. Obrigado, um abraço. Obrigado. E obrigado a quem nos esteve a ver.